Voltamos então, pessoal, ali com a pergunta que eu tinha feito, né? Como que esse Deus ele tem se revelado para nós e de que forma que ele faz isso, né? Então, assim, no passado a gente já viu que ele se apresentou de várias formas, né? Com vários títulos, ele se apresentava de forma direta, né, para as pessoas, ali para os patriarcas, tanto de formas diretas, interagindo ali com o povo, com os profetas, tanto de forma direta como por vozes, né? Então a gente sabe que hoje já não é dessa forma, né? Hoje nós temos uma forma mais didática que Deus ele se revela para nós, né? Que forma que é essa? É a forma escrita, né? É a própria palavra dele, a Bíblia, né? Então ele se apresenta por meio dessa palavra aqui para todos nós, né? Para todos nós cristãos que temos a confiança no Deus de Israel, ele está aqui dentro revelado, né? Então a gente pode dizer assim que por meio da sua palavra nós temos a oportunidade e a chance de ter a revelação dele para nós. Então o que é interessante? Que essa revelação ela é explícita, tá? Numa figura dentro da própria palavra no Novo Testamento. Que figura é essa, né? O próprio filho dele, né? Jesus, Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo, né? Jesus o Messias, né? O próprio nome de Jesus Cristo, Yeshua, significa a salvação vem de Deus, né? Ou seja, a salvação vem de Jeová, a salvação vem de Yahvé, né? Então, assim, o próprio nome é revelado no Filho, né? Então essa é uma forma que hoje nós temos, dentro da palavra de Deus, de receber a revelação dele por meio do seu próprio Filho. Então a gente pode se perguntar, como que eu vou deixar Deus se revelar para mim, né? Como que eu posso fazer isso? Qual que é a maneira que eu já conheço o nome dele, mas ele não se revelou para mim ainda, né? Como que eu posso fazer para que ele se revele? O segredo está aqui, ó. A leitura da Bíblia. A gente se aprofundar em conhecimento e, o mais importante, aprofundar com a busca sincera, tá? Se a gente tiver uma busca sincera, eu garanto para vocês que Deus ele se revela, porque para mim ele foi revelado numa busca sincera. Muitas pessoas hoje buscam a revelação de Deus por meio de quê? De religiões, de igrejas, de pastores, de padres, de bispos, né? E a gente sabe que Deus ele não se revela assim dessa forma. Ele se revela de forma individual para cada pessoa, né? E é dentro da própria palavra dele que ele faz isso. Só que tem um detalhe. Tem algo que ajuda essa revelação para a gente, né? Eu vou ler um texto com vocês aqui em João, capítulo 14, versículo 26. Esse texto ele vai mostrar um instrumento que Deus usa para se revelar para nós, tá? Se vocês puderem acompanhar na Bíblia de vocês aí, João, capítulo 14, versículos 26. O próprio filho dele deixou aqui para nós o segredo dessa revelação do Pai para nós, né, seres humanos. Então, João capítulo 14, versículo 26, eu vou ler aqui, diz assim: Mas, quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Então, meus irmãos, aqui o que diz o texto? Que o próprio Espírito Consolador de Deus, que seria enviado, né? O Pai iria enviar, porque Jesus já estava partindo daqui para o céu, né? Jesus já tinha cumprido a parte terrena dele. Ele subiria aos céus. Mas ele não deixaria ali os seus discípulos ou o mundo sem a continuação do conhecimento do Pai, sem a revelação do Pai. Ele deixaria um Espírito que ele chamou de Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, que é o que a gente conhece como o Espírito Santo que é enviado por Deus. Então, esse Espírito Santo é o Consolador que Jesus Cristo ele nos deixou para Deus estar se revelando para nós, né? De formas diretas ou pela própria leitura da palavra. Então, assim, esse é o ponto que eu queria deixar hoje a respeito de como Deus ele pode se revelar para nós, né? Muitas pessoas têm dúvidas, né?
diz assim, eu sigo a igreja há tanto tempo, eu congrego, eu tenho uma comunhão com muitas pessoas, mas parece que Deus ele não se revela para mim, né? Então é interessante a gente estar se perguntando, será que a minha busca para a revelação de Deus, né, da pessoa de Deus, ela é sincera, né? Ou será que eu estou buscando uma revelação apenas para fazer parte de uma igreja, de uma denominação, né? Então, assim, é importante a gente estar raciocinando, pensando com o coração aberto e sendo sincero, né? Fazendo uma busca sincera. Se a gente não tiver uma busca sincera, Deus ele não se revela pra gente, tá? Isso aí é uma coisa que aconteceu comigo, de repente aconteceu com outras pessoas, mas eu falo por mim, né? Enquanto eu estava numa religião, sendo religioso, Deus ele não tinha se revelado para mim ainda, da forma que ele se revelou para mim hoje, né? Hoje, eu sei em quem eu creio, eu sei quem que é o Deus Criador, né? Então tudo isso foi me revelado. Agora como? Pela leitura da palavra, né? O Espírito Santo, ele, quando ele vê que a pessoa tem uma busca sincera, que ela tem um coração sedento para conhecer a verdade do Pai, para que o Pai se revele para essa pessoa, o Espírito Santo ele vai agir, né? E uma forma do Espírito Santo estar agindo é a gente estar abrindo as portas para o Espírito Santo. Como? Fazendo a leitura da palavra, né? Inculcando na nossa mente, no nosso coração, a palavra de Deus, tá? E assim, eu ressalto mais uma vez, se não tiver uma busca sincera, um pedido de oração sincero, Deus ele não vai se revelar, né? Porque Deus ele busca os corações sinceros, né? Ele consegue penetrar dentro de cada coração e ver qual que é a busca da pessoa, né? Então, a palavra de hoje era essa, né? Busque a Deus, né? Com todo o seu coração, com toda a sua sinceridade, que ele vai se revelar, né? E aí você vai poder ajudar outras pessoas a estar conhecendo esse Deus que se revelou para você, né? E isso é o que ele quer, que a gente espalhe a palavra dele, defenda a palavra dele e continuamos assim a ministrar e ajudar na vida de outras pessoas para que esse Deus que se revelou para mim, que se revelou para você, esse Deus ele possa se revelar para muito mais pessoas, ok? Então eu queria agradecer mais uma vez a atenção de vocês aí e pedir para vocês, se tiverem algum comentário para deixar aqui no vídeo, nos comentários, né? Se gostou do vídeo, curtir, compartilhar com mais pessoas, que isso é importante também, para estar levando a palavra. E eu agradeço mais uma vez meu irmão Ismael aí, meu grande amigo, pelo espaço que ele cedeu no canal. E espero mais em breve, aí, mais para frente, trazer mais alguns pontos aí que foi interessante para o canal, para a gente poder estar interagindo e aprendendo, né? Sempre juntos. A gente aprende sempre juntos sobre a palavra de Deus, tá certo? Então, mais uma vez aí, obrigado e até mais.